Há 5 anos atrás, nós cansamos de reclamar. Não nos restavam mais opções, não decidir ser parte da solução. Acreditamos que podíamos ajudar a melhorar a qualidade dos alunos do nosso país. E criamos a AIPS, que é a Agência de Explicação e Preparação para o Ensino Superior. E hoje, passados 5 anos, continuamos tentando alcançar aquele objetivo. E porque as escolas se encontram atualmente encerradas, Mas acreditamos que a AIPS pode levar a educação até elas. criamos as aulas online e queremos que vocês aproveitem o máximo desta plataforma. Porque é para vocês que nós criamos. A AIPS é o segredo dos estudantes de sucesso. Estreia agora o programa A Nossa Voz, com a super apresentação de Yasser Moussa. Ora viva a todos os telespectadores, sejam bem-vindos ao programa A Nossa Voz. Hoje é a primeira edição do programa A Nossa Voz, programa este de estudante para estudante, para que as nossas opiniões tenham um impacto nas mudanças curriculares e para que tenhamos um espaço para opinar na nossa própria linguagem. Mas qual é esta linguagem? A linguagem de estudantes, a linguagem usada por nós nos bancos das escolas. Mas antes de mais, chamo-me Yasser Moussa. Vocês irão ver-me várias vezes cá neste programa, pois sou apresentador da mesma. Bom, o tema de hoje é um tema bastante importante. É um tema ouvido muito pelos nossos estudantes ou pelos nossos colegas. É um tema que está sendo bastante falado nos corredores das redes sociais. Este tema abrange pontos importantíssimos que iremos cá falar e que iremos cá opinar. E para opinar também temos cá 4 convidados. Caso você queira ser o nosso próximo convidado no próximo sábado, que o tema irá esquentar bastante, é só seguir-nos no canal do YouTube Donza TV, Facebook Donza TV e só seguir-nos no Instagram Donza TV também. De seguida, mande-nos uma mensagem no nosso Instagram Donza TV com seu nome, a sua idade e a sua escola, que você terá grandes chances de aparecer no nosso próprio programa. Hoje o nosso tema será sobre estratégias a adotar para ajustar o ano letivo. E como já dito anteriormente, iremos falar aqui de alguns pontos importantes. Neste caso, os métodos que estão a ser usados pelas escolas durante esse período de quarentena como métodos de estudo. E como convidados que irão opinar aqui hoje, temos Alia Moussine, estudante da Escola Portuguesa de Moçambique, temos Ali Hussein, estudante da Escola Aga Khan, temos Muhammad Ziad, estudante da Escola Secundária Eduardo Mondlane e por fim temos Narciso Zacarias, estudante da Escola da Comunidade Momentana. Bom, este tema já foi dito anteriormente, que abrange o ano letivo, neste caso o ano letivo de 2020, pois é sabido por nós que o Presidente da República de Moçambique encerrou na sexta-feira do dia 30 de março todas as escolas e instituições como forma de prevenção do novo Covid-19, também conhecido pelo novo coronavírus. Bom, ao meu ver, o ano letivo não deve ser anulado, mas sim prolongado, porque um exemplo concreto nós temos as escolas privadas que pagam as propinas mensalmente. Durante aquele período em que nós tivemos aulas, nós tivemos algumas avaliações, tivemos algumas fichas. Seria um grande prejuízo por parte da escola que devolvesse todas as propinas que foram pagas. Mas se o ano letivo for prolongado, as chances que nós teríamos eram grandes, pois poderíamos continuar com os métodos de estudos que cada escola está a ter durante esse período e até que a situação terminasse ou diminuísse para voltarmos às aulas normalmente e iriam decorrer a partir do ponto em que nós paramos antes da quarentena.
Outro ponto que iremos aqui falar é sobre as aulas online e também sobre as escolas que estão a dar fichas. Iremos falar aqui sobre as vantagens e as desvantagens. Os convidados também irão opinar sobre o mesmo, mas antes vamos para um breve intervalo. O seguro é um serviço não palpável, mas é tangível e salvaguarda o patrimônio e o bem-estar de qualquer indivíduo. E a pensar em você, a Corretora Imófensuras dispõe das melhores ofertas. Está à procura de serviços como seguro de vida, seguro de saúde, seguro automóvel, seguro de acidentes pessoais, seguro empresarial, entre outros, sob consulta, entre em contato com o agente Rafael Flanculos pelos endereços seguintes. Imófensuras, você está em boas mãos. Ora viva a todos os telespectadores, estamos de volta ao programa A Nossa Voz. Como já havíamos dito, iríamos falar sobre as aulas online. As aulas online têm vantagens e têm desvantagens. A vantagem é que podemos aprender a longa distância, continuando a partir do ponto onde havíamos parado na escola. Mas também há desvantagens, que é um difícil entendimento, dificilmente o estudante esclarece as suas dúvidas e facilmente o estudante distrai-se. Há outro método de estudo que está a ser usado também por muitas escolas que não estão a dar aulas online. Neste caso, é um método de estudo por fichas, que também não é lá muito confiável, uma vez que apresenta mais desvantagens do que as vantagens. No método de estudo por fichas, os estudantes não têm interação com os professores, não têm como forma de esclarecer as suas dúvidas, a menos que tenham algum contato do professor ou outra forma de comunicação. No geral, ao meu ver, as aulas online e as fichas não são muito lá confiáveis. Como já dito anteriormente, tem muitas desvantagens do que as vantagens. Mas agora vamos ouvir as opiniões. Iremos começar a ouvir a opinião da nossa primeira convidada, Alia Mocin. Olá a todos, eu chamo-me Alia Mocin e sou estudante da Escola Portuguesa de Moçambique. E como este é um assunto que eu não estou muito habituada a falar, eu fiz resumos acerca das aulas online. Então, devido ao Covid-19 que tem andado pelo mundo e Moçambique também esteve incluso e foi afetado, e muitas escolas tiveram que arranjar várias formas para que nós pudéssemos continuar a estudar. E uma dessas formas foi através das aulas online. E agora eu irei falar das minhas experiências que eu tive com as aulas online até agora. Então, primeiro eu gostaria de dizer que a organização da minha escola foi espetacular, porque durante as férias da Páscoa, que tivemos há quase um mês atrás, os professores tiveram a preparar as nossas aulas online e nem foi assim tão fácil, porque isto tudo é muito novo para nós todos. Isso é como se fosse um mundo diferente, porque nem todos estão habituados a passar o dia inteiro no computador a ter aulas online. Então, podemos dizer que a Escola Portuguesa de Moçambique adotou por uma plataforma que se chama Moodle, E através dessa plataforma, muitos professores vão enviando trabalhos para os alunos e essa plataforma é muito interessante, porque os trabalhos que os professores vão mandando nem sempre são muito fáceis. Então nós, cada dúvida que nós tivemos,
nós temos que ir ter com o professor. E cada trabalho que os professores dão tem um certo prazo. Normalmente é sempre um prazo de 2 semanas para submetermos o trabalho em que fomos a fazer. Então, e claro, os professores sempre vão metendo os trabalhos paulatinamente, ou há vezes que eles metem tudo de uma vez. Mas nós, os alunos, já sabemos que em 2 semanas nós já temos que ter o trabalho de cada disciplina pronta e temos que submeter esses trabalhos. E se nós quisermos, nós também podemos submeter antes do prazo acabar, não tem nenhum problema. Então, nós, alunos, temos que ter a capacidade de organizar uma agenda para não ficarmos baralhados e para saber o quando nós temos que submeter os trabalhos. Porque há trabalhos em que os professores dão em que nem sempre são um prazo de 2 semanas. Há alguns que têm prazos só de 2 dias ou até 3. Então, por exemplo, eu pessoalmente estou a fazer um sistema em que opto por fazer uma disciplina por cada dia. Isto é, por exemplo, na segunda eu faço matemática, terça eu faço francês e assim sucessivamente. Então, mas também, como eu disse, há trabalhos que têm que ser submetidos antes da hora, então eu normalmente, como tem pouco tempo para fazer estes trabalhos, eu faço estes trabalhos primeiro e depois é que opto por fazer outras disciplinas. Então, ter aulas online não é muito fácil, ao contrário de fácil, é muito difícil e nós precisamos de todo o apoio que nós podemos ser dados. Por exemplo, nós precisamos do apoio dos encarregados de educação ou até dos nossos professores. E eu queria aproveitar esse momento para agradecer todos os professores da Escola Portuguesa que têm se esforçado demais e principalmente a minha diretora de turma, que tem sido muito paciente com os encarregados que têm estado enduvidados sobre o site, e tal como os alunos que têm várias dúvidas e alunos que não são capazes de resolver algum problema, então sempre vão ter com os diretores de turma. Então, sim, então agora já devem estar a perguntar como é que funciona a comunicação entre o aluno e o professor. Então, dentro da nossa plataforma, da plataforma Moodle, tem um grupo de cada turma e cada ano com o seu diretor de turma e mais alguns professores. E através desse grupo, muitos alunos, através desse grupo, os professores podem dar as informações que eles quiserem. E também nós podemos pôr nossas dúvidas através desses mesmos grupos. E nós também temos um fórum de discussão na plataforma mesmo, que sempre que tivermos uma dúvida de cada disciplina, nós entramos na fórum de discussão de cada disciplina e nós metemos a nossa dúvida nesse fórum. E a professora que vê esse fórum vai esclarecer essa dúvida e vai colocar mesmo no fórum. Então, eu posso não ser a única com essa dúvida, então basta a professora esclarecer essa dúvida, muitas pessoas podem ver essa resposta. Então, o professor também nem sempre está online, porque há casos em que o professor pode estar online na sua hora em que ele era suposto dar a aula. Por exemplo, eu quando ia à escola, vamos supor que eu tinha francês numa quarta-feira das 8 às 9. Então o professor só estaria online essas horas,
tipo na hora da sua aula. E eu tenho que estar online se eu tiver uma dúvida, eu terei que lhe perguntar essas horas, porque é a hora que ele vai estar online. Mas não é necessário só perguntar essas horas, porque nós, logo que tivermos uma dúvida, podemos mandar, e logo que o professor estiver online, o professor irá esclarecer a nossa dúvida. Então, nosso ano letivo termina em junho, e nós, tendo aulas online, é muito difícil termos avaliações, mas os professores estão a fazer um esforço muito elevado, que nós iremos ter avaliações através do Moodle. E nossos professores nem sempre gostam de dar tipo uma só avaliação para terminar o ano. Eles gostam de dar avaliações contínuas para a nossa mente estar refrescada com a matéria que já temos aprendido. Então, por exemplo, ontem mesmo eu tive um mini teste de uma disciplina que agora, quando nós fazemos o mini teste, o tempo já é limitado, já não é um tempo muito comprido, por exemplo, de uns 2 dias. Eu tive um teste em que o tempo foi de 1 hora e 30 minutos. Então, voltando às avaliações que teremos no fim do período, os nossos professores sempre... um tipo de avaliações que os nossos professores sempre gostam de dar são as avaliações práticas. As avaliações práticas normalmente, às vezes são em grupos ou às vezes são individuais, e muitas dessas avaliações requerem pesquisas e temos que empenhar-nos muito para podermos ter uma boa nota nessas avaliações. E com estes mesmos trabalhos nós sentimos-nos como se fizéssemos parte do mundo, porque nessas mesmas avaliações falamos sobre assuntos que ocorrem muito e é quase normal para o mundo inteiro. Por exemplo, o meu último trabalho de informática, eu tive que criar um website em que tive que falar sobre alguns problemas que estão a ocorrer agora, hoje em dia. Por exemplo, o bullying, os predadores online e etc. Então, dizendo que se outros alunos de outras escolas tivessem essa oportunidade, iria ser muito bom, pois mas eu acho que isso tem a ver com a força de vontade de cada escola ou até mesmo do governo. E em relação aos alunos das escolas públicas, ia ser muito produtivo para todos os jovens a liderar este tipo de plataforma. E também nós nem só usamos a plataforma, mas também usamos o Gmail, o Zoom, que nós podemos ter reuniões que fazemos videocalls com o professor para nós podermos entender melhor a matéria. Sim, o motivo de nós termos aulas online não foi lá muito boa por causa da doença, mas eu também acho que ter aulas online é muito positivo e nós temos que arranjar soluções para os alunos das escolas públicas que não têm possibilidades de ter aulas online, e essas mesmas pessoas não irão querer perder o seu ano letivo só por causa dessa doença. E então eu tive uma sorte de ser uma exceção da escola portuguesa, mas eu também gostaria que todos os outros alunos jovens tivessem essa mesma oportunidade que eu tive. Obrigada. Agora vamos ouvir a opinião do nosso segundo convidado, neste caso, Aliu Sen. Olá a todos, eu chamo-me Aliu Sen e tenho 15 anos. Hoje estou aqui para opinar sobre estratégias a adotar para ajustar o ano letivo.
Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite e a oportunidade de transmitir o meu ponto de vista sobre este tópico. Na minha opinião, eu acho que o ano letivo não deveria ser repetido ou nem deveria ser anulado por vários motivos. Um dos motivos é que diversas escolas adotaram o sistema de estudar em plataformas online, como por exemplo Zoom e Google Docs. Essas plataformas permitem-nos que nós aprendemos e possamos receber o apoio dos professores como se estivéssemos dentro de uma sala de aulas. Os professores adicionam o trabalho e nós a enviamos quando acabamos. Ao entregar os trabalhos, os professores podem ver e corrigir. Zoom permite-nos falar com os professores diretamente e podemos lá esclarecer todas as dúvidas que temos acerca do trabalho. Mas há outras escolas que estudam através de fichas. Também podemos assistir às aulas através da televisão ou escutar através da rádio. Mas há algumas pessoas que não têm acesso a nenhuma dessas plataformas aqui mencionadas. No meu ponto de vista, eu acho que é obrigatório eles repetirem todo o ano letivo. Sim, eu acho, porque perderam a maior parte da matéria. Neste caso, eu concordo com a repetição do ano letivo para os que perderam as aulas, porque perderam a maioria das matérias e acho todas as matérias importantes e perder uma delas pode custar muito caro no futuro. Acho que os estudantes que não têm acesso podem pedir o apoio dos pais e percebe-se que estudar em casa é um pouco complicado devido às distrações que temos dentro de casa. Encorajo a todos a encontrar um espaço calmo dentro das vossas casas, usarem esse espaço calmo como se estivessem numa sala de aulas diante de um professor a vos dar a aula. Obrigado. Agora vamos ouvir a opinião do nosso penúltimo convidado, neste caso, Muhammad Ziad. Olá a todos os telespectadores. Chamo-me Muhammad Ziad, estudo na Escola Secundária Eduardo Mondlane. Estou aqui para falar do estado de emergência. No meu ponto de vista, o ano letivo não deve ser anulado, porque vai atrasar o nosso desenvolvimento acadêmico. Em relação às aulas online, nós não temos, mas a escola está a dar-nos ficha. Por isso que não acho que o ano letivo deve ser anulado. Muito obrigado. E agora vamos ouvir a opinião do nosso último convidado, Narciso Zacarias. Olá a todos, chamo-me Narciso Ibrahim, sou estudante da Escola da Comunidade Momentana. Hoje estou cá para falar sobre medidas a adotar para ajustar o ano letivo. No meu ponto de vista, o ano letivo não deve ser adiado, pois estaremos a repetir um ano em 2 anos e isso seria um atraso de vida para nós. E creio também que o Ministério da Educação irá arranjar mecanismos para que isso não aconteça. Falando agora do conteúdo digital que está a ser fornecido, ou seja, as videoaulas, estão a ser de fácil entendimento, porém também ainda apresenta dificuldades na disciplina de ciências exatas, como física, química e matemática, mas nada que um pouco de esforço, dedicação e trabalho não resolva. Ora viva, estamos num dos bairros da cidade de Maputo para falar com os estudantes acerca das aulas online. Como é que tem sido estas aulas online? Qual é a percepção que ele faz destas aulas? Se aproveita das aulas online ou não? Estamos aqui com o João Ariel, que vai nos falar um pouquinho acerca disso. João Ariel, tem tido aulas online? Eu particularmente não uso plataforma online, mas sim tenho assistido às aulas de vez em quando na televisão. Muito bem. Não tem as plataformas por quê? Não tem telefone. Não tem telefone? Não tem telefone, não tem computador, não tem nada. Mas os teus colegas, eles têm aula através das redes sociais, estão a falar de algumas plataformas digitais? Acredito que sim. Muito bem, muito bem. Então, o que acha? A aula deve continuar? Isso não te prejudica? Bom, um pouco. Qual seria, como posso dizer, para reverter essa situação, qual seria o conselho que daria talvez ao governo ou às instituições responsáveis? Se deve ser para ter o tal telefone, tu não tens o celular, ou é responsabilidade tua ter esse celular? Bom, esse assunto é um assunto muito delicado para mim. Okay. Não posso, sei lá, falar assim, né? Okay. Mas eu acredito que acerca de não ter telefone e tudo mais, isso aí
Acho que só para mim. Ok, muito bem. Muito bem. Então, essa foi uma das apreciações que nós temos aqui relativamente ao estudante João Ariel, que diz que não tem tido as aulas online com as plataformas digitais na qual foram escolhidas na sua escola devido à sua falta de plataformas, ou melhor, a sua falta de telemóvel, de aparelho. Neste caso, para ter acesso a esses meios, estamos a falar do WhatsApp, estamos a falar de algumas plataformas digitais que eles usam. E também ele diz que tem tido aulas através da televisão, na TVM, mas as plataformas ou as fichas que os professores têm mandado, ele não tem conseguido. Então, essa foi a nossa entrevista aqui nas ruas. Passo a palavra aí no estúdio, Nelson Mozilla, Moisés Edson aqui na câmera. Estas foram as opiniões dos nossos convidados. Cada um opinou segundo o seu ponto de vista. De lembrar que, como forma de prevenção do novo coronavírus, também conhecido pelo Covid-19, não deve-se ficar em aglomerações. Por esta razão que os nossos convidados não estão cá presentes e tiveram que gravar as suas opiniões por vídeos. Importa também referir que caso você não tenha aulas online e gostaria de ter, é só contatar estes números que estão a passar aqui na tela, que aulas serão dadas pela Agência de Explicação e Preparação para o Ensino Superior, neste caso a AIPES. Em nome do grupo do programa A Nossa Voz, pedimos a todos vós que cumpram com as medidas de prevenção do novo coronavírus. E peço também a todos vós que inscrevam-se no canal do YouTube Donza TV, Facebook na página do Donza TV e Instagram Donza TV. E só para relembrar que na quarta-feira teremos uma live pelas 19 horas com um tema bastante importante. Teremos também 3 convidados especiais na live. O novo coronavírus mora em pessoas do mundo inteiro devido à pandemia. Até parece competição entre países. Ainda sem cura, mas com prevenção. Mais vale a prevenção do que a cura. Lutam os cientistas em busca da cura, mas ainda sem sucesso. Tememos por algo microscópico, esquecemos que temos Deus para temer, aquele que pode parar a pandemia em um segundo. Tomemos as medidas de prevenção fornecidas pelo Ministério da Saúde, por si, por nós, pelo mundo. Até o próximo sábado, ao mesmo horário que o programa irá esquentar. Há 5 anos atrás, nós cansamos de reclamar. Não nos restavam mais opções, não decidir ser parte da solução. Acreditamos que podiam ajudar a melhorar a qualidade dos alunos do nosso país. E criamos a AIPES, que é a Agência de Explicação e Preparação para o Ensino Superior. E hoje, passados 5 anos, continuamos tentando alcançar aquele objetivo. E porque as escolas se encontram atualmente encerradas, Mas acreditamos que a AIPES pode levar a educação até elas. criamos as aulas online e queremos que vocês aproveitem o máximo desta plataforma, porque é para vocês que nós criamos.